É culto de ceia do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero que os irmãos prestem mais atenção. Vocês não prestem atenção. Prestem mais atenção, nós vamos falar. Nós queremos falar sobre a importância do corpo. 1 Coríntios 11, 24 diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Preste atenção que Jesus, ele reuniu os seus discípulos. E naquele dia que ele instituiu a ceia, ele chamou a atenção para algo que estava naquela mesa. Eu estou querendo pegar esse pão aqui, posso? Ela está me olhando ali, mas... tinham outras coisas na mesa. Mas Jesus disse, isto. Ele chamou a atenção de todo mundo. Isto. Vocês estão vendo aí? Isto é o meu corpo, sendo oferecido por vocês. Isto é o meu corpo. Tem tradução que diz, partido por vocês. Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Ou seja, Jesus não chamou a atenção para nenhuma outra coisa naquela ceia. Ele só quer que vocês prestem atenção que isto é o meu corpo. Se Jesus chamou a atenção, aquilo deve ter um grande significado, uma grande importância. E Deus nos deu assim uma revelação sobre esta palavra de Jesus. E para isso nós vamos mergulhar um pouquinho na história bíblica para entendermos o sentido de Jesus chamar a atenção para aquele pão e dizer, isto é o meu corpo. Aleluia. Salmo 115, verso 16, diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Quem manda nos céus é Deus. O céu é dele. E o que é seu, você faz o que você desejar fazer. Não é assim? Então o céu, as coisas é do jeito de Deus. Mas a terra também não é do Senhor? Sim. Mas está dizendo que Ele deu. Quando você dá algo, deixa de ser? Deus então fez a terra, mas deu. É o homem que vai governar. Olha que na terra Deus fez os peixes, Deus fez as árvores, Deus fez os animais selvagens, domésticos. Mas disse ao homem, ó, eu estou tirando. Plantei um jardim para você. É você que governa. É você quem manda. É você que é autoridade. Vou deixar você resolver. Vocês estão entendendo até aqui? Só que esse homem que Deus criou, porque nós sabemos que nós somos um espírito. Mas esse homem que Deus criou, Deus fez para ele um corpo. Porque se nós não tivéssemos corpos, estaríamos aqui vagando como espíritos, como fantasmas, estaremos nos vendo. Mas Deus pegou esse espírito que somos nós e colocou dentro de um corpo. E por causa desse corpo, vocês estão me vendo. Esse corpo me permite que você veja me movimentando. Esse corpo permite que você esteja sentado. Este corpo faz com que alguém toque, com que alguém cante, com quem dança. Porque quem se expressa com o corpo. Então o corpo é algo importante. E Deus, ao pensar no homem, Deus chegou à conclusão que o homem não deveria estar na terra como espírito. Então Deus fez para o homem o quê? Um corpo. Deus fez para o homem
um corpo. O governante da terra tem um corpo. Quem é da terra tem um corpo. Então é normal, se você estiver andando pela rua, e você encontrar alguém na rua, você não vai se assustar, porque é um ser humano. Se você vê um cachorro na rua, você sabe que cachorro é da terra também. Um gato, um pássaro. Porque Deus disse: a terra e a água produzam. Tudo que a água e a terra produziu é da terra. E Deus disse ao homem: domine. A autoridade do homem, ser humano, é sobre os animais, sobre as aves, sobre as árvores. E nós sabemos o que é da terra, porque Deus deu um corpo. Uma planta, ela tem um corpo. Tudo tem um corpo. Vocês estão aqui? Amém. Glória a Deus. Presta atenção, porque nós vamos chegar no final e você vai entender o que Deus quer falar. O que significa corpo? Corpo é uma estrutura física de um organismo vivo, que lhes dá a legalidade para agir e movimentar-se em determinado espaço. Deus deu um corpo ao peixe. Na água, ele, tira ele da água, porque Deus deu a ele um corpo que dá a ele legalidade para viver naquele espaço. Se me jogar na água, no mar, você é igual uma pedra. Socorro! Por quê? Porque esse corpo que Deus me deu me dá habilidade, legalidade para me movimentar fora da água. Eu posso até aprender, mas a água não é o meu habitat. Então o corpo lhe dá a legalidade para você viver em determinados lugares. A planta tem um corpo? Tem. Mas no cimento aquele corpo não cresce. Porque Deus fez cada coisa para o seu devido lugar. Amém? Glória a Deus. Em 1 Coríntios 15:40 diz assim: também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, quando diz sem dúvida, é certeza, né? Uma é a glória dos celestiais e outra é a glória dos terrestres. O que isso quer dizer? Tem coisas que o corpo celestial faz que o corpo terrestre não faz. O corpo celestial não tem parede não, ele passa aqui. O corpo celestial, ele está aqui, ele pode estar lá a qualquer momento. O corpo terrestre, ele é limitado. O corpo terrestre sente dores. O corpo celestial não sente dor. Então existe diferença. Então Deus fez assim cada coisa com o seu corpo para o seu espaço. O que é isso? Isso aí, segundo as Escrituras, alguém tentou, lendo as Escrituras, desenhar um serafim. É um ser espiritual, esquisito, feio, cheio de olhos, cheio de asas. É um negócio meio estranho. Se você encontrar um negócio desse pelo caminho, você vai dizer: não, isso não é daqui da terra. Mas quem está lá no espaço, no terceiro espaço, vai entender que é um ser criado por Deus. Se você ler o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, o Apocalipse, vai falar de seres celestiais que é cheio de chifre, cheio de cabeça, cheio de olhos, cheio de mãos. É meio esquisito na nossa ótica. Mas para quem está lá é normal. Nós também devemos ser diferentes para eles. Eles devem olhar para a gente e dizer assim: como é esquisito, só tem 2 pernas e 2 braços. Só que cada um tem a sua função. Por exemplo, os serafins não se cansam. Isaías disse que eles ficam dia e noite. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Santo, santo, dia e noite. Mas isso é um corpo terrestre, limitado, mas suficiente para adorarmos a Deus aqui na terra. Na terra Deus fez o ser humano. Amém, amados? Glória a Deus. Em 1 Coríntios 15, 50 a 52 diz assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue
não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O nosso corpo terreno, que nós devemos cuidar muito bem desse corpo, ele não serve para o céu. Porque está escrito que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, não pode ir para o terceiro espaço. E eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Esse corpo não serve para o céu. O nosso espírito salvo, o nosso corpo será transformado. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos. Então entenda que este corpo só serve para este espaço, o primeiro céu. O segundo céu estão os astros. Os corpos dos astros são diferentes. O sol, a lua, estrelas. Você não vai ver nenhum pássaro no segundo céu, não. É para aqui. Mas nós, para irmos para o terceiro céu, esse corpo nosso vai ser transformado. Receberemos um corpo de glória. Seremos semelhantes ao Senhor Jesus, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais lágrima, onde não haverá sofrimento. E eu descobri que o corpo de glória, ele toma a forma que quer. Porque Jesus, depois de glorificado, ele andou com os irmãos no caminho de Emaús e ninguém conheceu. Por quê? Porque Jesus mudou. Era ele, mas rapaz, eu só senti um negócio queimando aqui, mas ele apareceu para Maria na saída do jardim e ela disse: por acaso, você viu onde foi que botaram o meu mestre? Aí ele se mostrou para ela, ela disse: Rabone. Ele: não me toque não. O corpo de glória, você pode ser quem você quiser ser. Vou ficar parecido com o Nailton, quer ver? Corpo de glória, faz isso. Você não está satisfeito com a sua aparência? Se preocupe não. Em breve você vai ter a aparência que você deseja ter. Os anjos, Deus mandou os anjos falar com Abrão. Se eles aparecem como anjos, Abrão ia correr. Eles aí vieram com a aparência de homens. Abrão perguntou: vocês querem comer pão? Peraí que eu vou assar um pão. Mata um novilho aí que eu vou preparar uma comida aqui. Botou a comida, eles queimaram a comida. Que maneira diferente de comer. É porque o corpo de glória não sente fome, você come se quiser. E o melhor, ele não engorda. Só que isso é lá em cima. O corpo aqui de baixo é um corpo limitado, a gente tem que ter cuidado. Amém, queridos? Mas nós estamos falando do corpo. Não esqueçam isso, estamos falando do corpo. A importância do corpo. Glória a Deus. Essa imagem, você lembra de que passagem da Bíblia? Gênesis. O que foi que aconteceu em Gênesis? A tentação lá no Éden, né? Eva e uma serpente. O que tem a ver o corpo com essa passagem do Éden? Tem tudo a ver. O diabo possuiu o corpo de um animal para agir de forma. O diabo não tem corpo terreno. O corpo dele é celestial. Só tem legalidade para agir e se movimentar aqui quem tem corpo. Porque quem não tem um corpo é um fantasma, é um extraterrestre, é qualquer outra coisa. Mas o diabo não tem um corpo terreno. E ele gostaria, e ele quis, melhor dizendo, enganar a mulher. Ele queria dar um bote na mulher. Ele queria, com astúcia, fazer a mulher comer o que Deus disse para não comer. Ele queria fazer com que a mulher enganasse o marido. Então ele procurou um corpo para ele invadir. O diabo, ele é invasor. Ele invadiu o corpo da serpente.
Mas por que a serpente? Você já se perguntou? Que ele poderia entrar num leão? Ele poderia entrar num elefante, que talvez obrigasse ela a comer logo com medo. Por que a serpente? Satanás usou a natureza de quem se identificava com a sua intenção. É por isso que quem serve a Deus tem que estar com a vida no altar, porque a natureza humana, ela é algo terrível. Ah, porque eu sou assim. Cuidado quando você confessa que você é assim, porque comigo se mexer tem. Não levo desaforo para casa, porque eu sou assim. Eu sou crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Cuidado. Cuidado, porque Satanás, ele pode estar pretendendo fazer algo que a sua natureza se encaixe naquilo que ele quer fazer. Porque ele veio para matar, roubar e destruir, mas ele não tem um corpo. Mas tem alguém que tem corpo que é exatamente o que eu quero. Quando você quer ir para algum lugar, você tem que pegar o bonde certo, o metrô certo, o ônibus certo. Satanás não pegou o leão, porque o leão não servia para o que ele queria fazer. Ele queria, e ele encontrou quem? A serpente. Eu quero que os irmãos entendam o seguinte, que a serpente, ela não era esse bicho peçonhento que se rasteja, não. Eu imagino que a serpente, embora fosse um bicho selvagem, mas o homem dominava, era um animal agradável. Por quê? Porque era amiga de Eva, a serpente era amiga de Eva. Tanto é que quando Deus vai liberar a sentença, Deus diz assim, eu vou pôr inimizade entre vocês. Ora, se agora entre a gente tem inimizade, é porque antes nós éramos o quê? Então não foi por acaso que Eva conversou com a serpente, conversava com ela, não, eram amigas. Você tem alguma amiga com a serpente? Tem não, né? Só Eva que teve. Aí Satanás viu e disse, rapaz, ela conversa muito com a serpente, mas a serpente tem a sua própria natureza, cada pessoa tem a sua natureza, é por isso que nós precisamos ir para o altar de Deus, porque altar é lugar de sacrifício, tudo que é colocado no altar está morto, tudo que está colocado no altar é do Senhor, porque se sair do altar, a velha natureza vem. Aleluia. Gênesis 3:1 diz assim, mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. A serpente é mais astuta do que o leão, mais astuta do que a onça, e olha que a onça é uma exímia caçadora. Ela quer pegar uma presa, ela se esconde. Eu fico impressionado com o leão. O leão reúne lá as leoas, assim, ó, você fica lá na direita, você na esquerda, você fica lá embaixo. Não, você ataca e a presa corre. Quando a presa correr, você que está lá, não é assim que eles fazem? É impressionante, rapaz. Aí o leão disse, agora depois que vocês pegarem a presa, pronto, espera aí que o primeiro pedaço é meu. A ideia foi dele, né? Só que o texto está dizendo que a serpente era mais astuta. Aí Satanás disse, é dela que eu preciso. A palavra astuto significa que sabe agir de maneira a angariar para si vantagens e a não se deixar enganar. É alguém esperto, matreiro, astucioso. Aí ele entrou na serpente, usou a natureza da serpente e disse, o que foi que Deus disse? Deus disse para não tocar na árvore, foi? Ela disse, sabe qual é o problema? Deus não quer que você seja semelhante a Ele. Porque Ele sabe que o dia que você comer, você vai se tornar uma potência. É mesmo? É sim. A natureza da serpente está sendo usada por Satanás para enganar a mulher. E a mulher possuída pela serpente encontrou o marido. E como é que a mulher faz para conseguir algo do marido? Maridos, vamos orar, hein?
Pergunta primeiro, quem é que está aí? Satanás conseguiu o que ele queria com astúcia. Agora eu pergunto para vocês, por que Deus não fez nada? Deus não poderia impedir, amados? Porque Deus sabia que aquilo ali ia resultar em algo trágico. Deus poderia intervir. Sabe por que Deus não fez nada? Porque Deus não vai contra o princípio dele. Deus só age na legalidade. Deus fez os céus, fez a terra. Deus disse, olha, eu vou mandar aqui no céu. A terra eu estou te dando. Era Adão que tinha que resolver aquele problema ali. Era Adão que tinha que chegar para Eva e dizer não. Tanto é que enquanto ele não comeu, nada aconteceu. Se ele não come, nada iria acontecer. Porque ele era autoridade. Mas ele foi ludibriado pela astúcia. Não pense que Eva chegou assim e empurrou pela goela. Tome. Não. Ali teve um charmezinho, teve alguma coisa ali que ele caiu. Mas era a serpente usando astúcia. E o que Deus fez? Qual a resposta de Deus para aquela situação? Talvez hoje aqui Deus fale contigo. O porquê Deus ainda não lhe respondeu? É porque Deus não age na ilegalidade. Talvez você já pensou assim, não, se eu não fosse crente eu já tinha resolvido. Eu ia lá, dava 2 tapas, metia o pé na porta, fazia isso, fazia aquilo, já tinha resolvido. É o seu jeito de resolver. Deus não é assim não. Ele resolve dentro da legalidade, dentro da justiça. Então Deus, Ele vai fazer o seguinte, em Gênesis 3,15, Ele vai fazer a sua primeira promessa. Primeiro Ele diz, porém inimizade entre você e a mulher, falando com a serpente, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aí está falando de Jesus. Ele não falou e um descendente, e o descendente. Ou seja, da mulher vai nascer um. Quem nasce de mulher é um homem terreno. Amém? Nós somos leis na terra porque nós temos um corpo. O nosso corpo é terreno. Deus disse, não vai ficar desse jeito não. Eu vou agir. Eu não agi agora porque eu não tenho um corpo terreno, amados. Deus não tinha um corpo terreno. E Ele não poderia agir porque Ele disse, a terra é sua. Só vai agir quem é terreno. Eu dou esse governo a você. Deus, para intervir na tentação, Ele tinha que ter um corpo terreno para se apresentar. Mas Ele não tinha. Ah, mas Satanás também não tinha, entrou na serpente, porque ele é invasor. Jesus é diferente, ele não invade. Ele disse, eis que eu estou à porta, se abrir eu entro. Ele anda na legalidade. Então a resposta é, Deus disse, olha, da mulher vai nascer um que vai resolver o problema. Está falando de Jesus. Amém? O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 5, ele vai dizer o seguinte: é uma expressão do Messias, uma expressão messiânica. Por isso, ao entrar no mundo, ou seja, Jesus sendo introduzido na terra, diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. O tempo passou e Deus preparou um corpo para que Jesus pudesse vir à terra. Jesus, ele pode nos socorrer porque ele é legal. Jesus tem legalidade para atender os nossos anseios. Jesus pode interceder por nós porque como homem ele sofreu na terra. A Bíblia diz que hoje Jesus está à direita do Pai. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Deixa eu ver se toda a igreja sabe o que é que Jesus está fazendo. Está intercedendo por nós. Por que Jesus está intercedendo por nós? Porque o Pai
não sabe o que é dor. O pai não sabe o que é sofrimento. O pai não sabe o que é aflição. Mas Jesus sabe. Porque ele passou por tudo isso. Então quando ele está intercedendo por você, você está orando que está doendo, Jesus diz: Pai, esse negócio de dor é terrível. Ajude ele. Pai, angústia, eu suei sangue por causa de angústia. Ela está angustiada, ela está angustiada. Jesus está intercedendo, porque como homem, ele passou por tudo que nós passamos. E por causa da intercessão, do pedido de Jesus, o Pai nos socorre. Então Jesus agora, ele tem um corpo. E Mateus 1:23 vai dizer assim: e chamá-lo-ão pelo nome de... Que quer dizer o quê? Deus agora está na terra. Deus agora pode agir. Satanás mexendo na mulher, Deus não pode fazer nada, porque Deus não vai contra o princípio dele. Ele vela para cumprir a palavra dele. Ele falou: é teu, não vou mexer. Os dons que Deus dá, o camarada se desvia, mas Deus não tira o dom, porque ele vai contra a palavra dele. Mas agora a história vai mudar. Por que vai mudar? Porque agora ele tem um corpo. Deus agora está habitando entre nós, Emanuel. Quem é o Deus conosco? Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Aquele homem que está andando ali, ele não invadiu o corpo de ninguém, aquele corpo é dele. Aleluia. Quando ele pegou o pão, disse: ei, aqui não é o corpo de Maria, aqui não é o corpo de Pedro, não é o corpo de José, é o meu corpo que eu estou entregando por vocês. Aleluia, louvado seja Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso prova que Deus agora tem um corpo. Ele se fez homem. Satanás agora não pode tocar na igreja. Ele tocou em Eva porque não tinha quem defendesse Eva. Mas a igreja tem um advogado. A igreja tem quem o defenda. E vai Saulo de Tarso, cheio de carta. Não, vou prender, vou arrastar até onde? Em Damasco, vamos para Damasco. Quem está no caminho? Vai para onde? Não, que as autoridades... Por que me persegues? Porque quando o advogado lhe defende, a causa é dele. Ele tem procuração para lhe representar. Ele é você no tribunal. Quem te persegue, persegue Jesus. Jesus é o seu advogado. Eva não teve um advogado, mas você tem. Aleluia. E é legal. Jesus Cristo tem o corpo de Jesus dá a ele legalidade para agir aqui na terra. E agora Jesus chegou na terra, o Deus conosco, o Emanuel, o verbo de Deus. Para quê? João 3,8, leiam aí vocês. Acabou. Agora você tem quem lhe defenda. Aleluia. Jesus agora tem legalidade para nos socorrer. Glória a Deus por isso. Este episódio aí, Jesus vai a uma sinagoga. E ali Jesus está ensinando. E de repente, o demônio que possuía um homem começou a manifestar. Amados, provavelmente isto aconteceu outras vezes. Mas as pessoas ficavam com medo. É um demônio. É o diabo está naquele homem. E agora? Quem vai ajudar? Quem vai libertar aquele homem possuído por um demônio? Mas naquele dia, quem estava naquela sinagoga? Deus estava ali, encarnado em Jesus. Jesus é o homem Deus. Jesus se levantou e disse: cala-te e saia dele. Saiu. E o povo disse: ué, quem é este homem? Que doutrina é essa? Vocês viram? Ele deu uma ordem e o demônio saiu. Ele está aqui em nosso meio, amados. Aleluia.
Nós temos quem nos defenda, aleluia. O diabo bagunçou naquela sinagoga até o dia que Jesus chegou. Ele bagunçou na minha e na sua vida até o dia que Jesus chegou, aleluia. Ele não pode mais bagunçar em nossa vida. Nós temos um advogado, nós temos quem nos defenda, Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Aí um outro sábado Jesus vai numa sinagoga e ele observou que tinha uma senhora andando de um lado para o outro. E a Bíblia vai dizer que ela estava naquela situação há quanto tempo? Quanto tempo? 18 anos. Então ela não nasceu daquele jeito. Ela era uma senhora, mas há 18 anos ela sofria. As pessoas, não, isso aí é da idade, normal, não. Deus me fez perfeito. Você também? Mas quem podia ajudar aquela mulher? Ninguém. Mas naquele dia, entrou naquela sinagoga, quem? Deus. Agora ele tem um corpo. Perceba que o diabo, ele nunca se apresentou pessoalmente. Por quê? Porque ele não tem corpo. Ele está invadindo corpos de pessoas, de animais, porque ele não tem corpo. Mas quem entrou na sinagoga foi o próprio Jesus. Jesus chamou a mulher para o meio e disse assim: filha, fique direita. E a mulher que andava encurvada, aleluia, ele está aqui em nosso meio, ó. Oh, se eu fosse você, já ia pegando a sua parte. Aleluia, se eu fosse você, já ia recebendo a sua parte. Ele está aqui neste lugar. Aleluia, louvado seja Deus. Meu Deus. Aí um dia Jesus chama os discípulos: vamos para o outro lado. Havia uma ilha chamada Gadara. Irmãos conhecem bem a história. Uma legião de demônios em um corpo. Se um demônio faz estrago, imagine uma legião. Sabe? Diz que aquele homem sofria. O pessoal da cidade amarrava ele com corrente, ele quebrava a corrente. Andava pelos cemitérios, pelos sepulcros. Eu fico imaginando, você que é mãe, seus filhos estão brincando na frente da casa, aí você chega à vista, vem ele. Menino, entra, ligeiro, entra, fecha a porta, que lá vem ele. Quem sabe aquele moço, certamente ele sentia sede, ele queria pedir uma água. Ei, moço, você me dá uma água? Que nada, pá, procura o que fazer, rapaz. Quem ia socorrer aquele homem? Porque, amados, o sofrimento era grande. Andar pelo cemitério, comendo porcaria. Ninguém queria se sociabilizar com ele. Mas um dia um barco chegou naquele lugar. E quem estava naquele barco? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu chego. Ele está aqui, ó. Os demônios o reconheceram, vieram correndo, se prostrou diante dele. E disse: o Senhor já veio nos atormentar antes do tempo. Perceba que ele quer tanto um corpo para ele agir, que ele olhou e disse assim: deixa a gente entrar naqueles porcos. Os porcos disseram assim: lá ele. Os porcos se jogaram lá no mar. Que nada, que não, prefiro morrer. Jesus libertou aquele homem, amados. Eva não teve quem a defendesse, mas mesmo o mais miserável dos homens, Deus desceu, Deus formou um corpo, Deus encarnou, atravessou o mar, aleluia, e foi lá socorrer aquele homem que estava sofrendo. Glória a Deus. Esse menino é o que nós falamos, o menino que o pai vem desesperado. O pai disse: mestre,
o demônio toma conta dele, joga ele no fogo, joga ele na água, não tem jeito. Ele era conhecido como menino lunático. O que é lunático é que na noite de lua o menino ficava... Ah, não, tem gente que acha não é normal não, é um demônio. Noite de lua começa a sentir, os sintomas começam. Eu trouxe para os teus discípulos e eles não fizeram nada. Jesus, geração incrédula e perversa, até quando isso? Traga o menino. Só que não adiantava falar com aquele demônio, porque ele era... Mas quem estava ali era Deus. Talvez o seu problema, você já orou, já clamou, parece que Deus não me ouve. Deus está te ouvindo. Só que você está mandando o demônio sair, ele não está saindo porque ele não está ouvindo. Mas Jesus deu a chave: jejum. Jejum e oração. Porque esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Eu pergunto, os discípulos de Jesus jejuavam? Não, irmão. Só quem jejuava eram os discípulos de João. Aí disseram a Jesus, espera aí, por que os discípulos de João jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus, calma. Pode os convidados jejuar enquanto o noivo está presente? Enquanto você está na festa do noivo, você vai comer e beber, mas calma. Vai chegar o dia em que o noivo vai ser tirado. E quando isso acontecer, eles vão ter que jejuar. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas, amados, estava tudo maravilhoso. Jesus expulsando o demônio, Jesus curando, Jesus libertando, a fama de Jesus se espalhou, e a multidão toda vindo atrás dele, cidades inteiras vindo atrás dele, as pessoas 3 dias sem comer atrás de Jesus. Mas Jesus não veio para morar aqui na terra, ele veio só para resolver um problema. Quando você vai resolver um problema, você não fica lá. Eu vou ali resolver um problema. Você está dizendo que você vai? É assim ou não é? Então Jesus veio resolver o problema, glória a Deus por isso. Mas ele precisava voltar para casa. E para voltar para casa, ele tinha que chegar lá no Calvário. O trajeto abençoado. Mas tudo isso faz parte do que ele veio fazer. Naquela cruz pesada estavam os meus pecados. Naquela cruz pesada estavam os seus pecados. E por amor a nós, ele se entregou. Aquele que está carregando a cruz é o próprio Jesus. Ele não terceirizou a salvação. Ele mesmo carregou a cruz. Aquele corpo sendo chicoteado é o de Jesus. Aquele soldado que está atrás com expressão de raiva, com chicote, aquilo ali é o diabo possuindo o homem ali e batendo para fazer ele desistir. Ele até caiu algumas vezes, mas se levantou. Aleluia. Ele teve todos os motivos para desistir, mas ele não desistiu. Ele foi até o fim e chegou no Calvário. Lá no Calvário, sentindo dores terríveis, perdendo todo o sangue, todo retalhado, ele estava oferecendo o seu próprio corpo por amor de nós. Aleluia. Foi por amor. Não dá para entender isso, porque por amor a gente dá uma rosa, dá um chocolate, a gente programa uma viagem, né, pastor Neilton? Mas Jesus, por amor, ele entregou o corpo dele. Agora, o que nós vamos entender hoje aqui, o porquê ele entregou o corpo. Deus pensou em tudo, amado. Porque na verdade, o efeito desse corpo preparado por Jesus é que nos mantém aqui hoje. Você vai entender o porquê.
Aleluia. Em Lucas 22, 19, ele disse assim: tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazer isto em memória de mim. Pastor, me explica isso. Eu vou explicar. Jesus precisava vir à terra, mas ele não tinha um corpo. Jesus, ele sempre esteve presente desde a criação. Tudo foi feito, e sem ele nada do que foi feito. Então ele já estava presente. E por que ele não agiu nas dificuldades que nós lemos no Antigo Testamento, quando jogaram Daniel na cova dos leões, quando o mar não queria se abrir, as histórias bíblicas? Porque Jesus não foi lá intervir pessoalmente, porque ele não tinha um corpo. Então Deus, o escritor aos Hebreus vai dizer que Deus, o Pai, preparou um corpo para Jesus. E como é que esse corpo foi preparado? O Espírito Santo gerou em Maria. O corpo de Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E no ventre de Maria nasceu o menino Jesus. Com seu próprio corpo ele cresceu. Agora Jesus está indo embora. Mas ele disse: não, mas eu vou deixar o meu corpo. Eu vou deixar o meu corpo. Por quê? Se ele está indo embora, esse corpo vai ficar para quê? Ou para quem? Aleluia. Tem gente que vai embora para outro país, deixa a casa aí, né? Quem quiser morar, que more. Diga, a casa é minha, mas o corpo é de Jesus, mas ele está indo embora, amados. Carne e sangue não entra no céu. O corpo de Jesus agora é corpo de glória. Ei, João! Olhei para ver quem falava comigo, e quando virei, vi olhos como chama de fogo, cabelo mais alvo do que a lã, os pés reluzentes como o bronze polido, da sua boca sai uma espada bigúmea. Aleluia! Quem é este? É Jesus glorificado. Oh, como está diferente! Aqui é meu corpo de glória, mas para aí, cadê aquele corpo que andava nas ruas? Eu deixei aí. Aleluia! Ele deixou o corpo. Meu Deus, que forte. Aqui revelação de Deus. Revelação do mistério do corpo de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. O que é unigênito? Seu único Filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Aí Jesus, ele vai se entregar. Tem uma tradução que diz: o pão vai ser partido. O pão vai ser quebrado. Por quê? Porque o pão daquela época parecia uma broa, era algo que tinha que partir. E tudo que você parte, você faz força. Ele se entregou ali. E ali, ele se tornou o quê? Primogênito quer dizer o primeiro. Depois de Jesus, vieram os outros filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? O pão inteiro é Jesus unigênito. Quando o pão é quebrado, está gerando filhos para Deus. Você é um pedaço daquele pão. Cada um de nós somos fragmentos daquele pão que foi quebrado. Fragmento daquele pão, fragmento daquele pão, fragmento daquele pão. Aleluia! Perceba que ele disse: olha, isto é o meu corpo. Ou seja, esse pedaço aí não é você. São pequenos Cristos. Pequenos Cristos. Você é Alex, é? Não, eu sou um pequeno Cristo. Ah, você é, pastor Nailton? Não, eu sou um pequeno Cristo. Ah, quem é você? Eu sou um pequeno Cristo. E por isso, sendo um pequeno Cristo, eu preciso andar como Jesus andou. Amar como Jesus amou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus
Jesus sentia. Aleluia, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja Deus. Ele me fez parte dele. Ele era unigênito, mas agora é primogênito, porque eu também sou filho de Deus. Deus tinha a cabeça, mas não tinha um corpo. Fez um corpo para Jesus. Jesus vai embora e deixa um corpo na terra. Para quem? Aí Jesus vai fazer uma promessa. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco. Aleluia. Ele vai enviar o outro Consolador. Quem é o outro Consolador? Mas o Espírito Santo não tem corpo. Se ele vier para a terra sem corpo, ele é ilegal. O Espírito Santo não está por aqui não, amado. É engano nosso, porque o Espírito Santo está por aqui. Não, ele não é fantasma não. Só é legal na terra quem tem corpo. Onde o Espírito Santo iria habitar se ele não tem um corpo terreno? Jesus preparou um corpo e... Oh, glória! Jesus preparou um corpo para o Espírito Santo. O Pai preparou um corpo para Jesus. Jesus agora prepara um corpo para o Espírito Santo. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais... Diga para alguém, esse corpo não é seu. Aleluia. Foi comprado, amados, por um alto preço. Você foi comprado para ser casa do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Jesus não preparou qualquer coisa para o Espírito Santo não, porque se foi um bom preço, tem tradução que fala um alto preço. Tudo que custa caro tem que ser bom. Você tem valor. Não, diga para alguém, você tem valor. Aleluia. O Senhor pagou um alto preço. Preparou uma casa para o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Oh, maravilha, Jesus. Oh, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. A gente precisa cuidar desse corpo. Eu fico triste quando eu vejo apóstolos, pastores incentivando, não, posso fazer aquela tatuagem e pince no corpo todo, e pince no nariz, na língua, na bochecha, e meu Deus do céu. Pastor, você é contra? Não, eu não posso fazer isso, que o corpo não é meu. Agora, se o dono permitiu, faça, porque eu pergunto a você, se você comprar uma casa, porque quando Jesus nos comprou, embora ele pagou um alto preço, não pense que você era o que você é hoje, não. Você era uma cabana velha, toda destruída, porque o diabo habitou um dia e ele só faz destruir. E não pense que a reforma que Jesus fez foi remendar, não. Em Isaías ele disse, eis que eu faço tudo novo. Aleluia. Aí você faz tudo novo, conserta tudo, pinta a casa. Aí na madrugada vem um infeliz e pichando. Aí de manhã você acorda,
Você vai ficar alegre ou triste? Você já viu os pichadores fazendo isso durante o dia? Ninguém vê. Nos lugares mais difíceis, mais improváveis, você passa. Ih, rapaz, para onde o cara pichou? Aí os discípulos perguntaram: mestre, quem foi que fez isso? Jesus foi o inimigo. Enquanto os homens dormiam, ele veio e jogou o joio. O inimigo trabalha enquanto alguém dorme. Mas esse corpo, essa casa, esse corpo do Espírito Santo tem dono. Aí os apóstolos, as autoridades: não, irmão, pode fazer porque eu estou liberando. De quem é a casa? Alguém manda na casa do outro? Essa casa tem dono. Jesus comprou e disse: Espírito Santo, pode ir que tem uma casa lá te esperando. Pode ir que tem uma casa preparada. E Ele não vai habitar em casa bagunçada, em casa suja, desarrumada. Não, 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 não. Tem que ter ordem na casa. Quando Ele chega, Ele bota tudo no lugar. Aleluia! Louvado seja Deus. Quando alguém passa, vai olhar e dizer: pai, de quem é essa casa? Teve uma irmã que foi para os Estados Unidos e quando voltou, ela voltou diferente. E eu disse: eu estou te achando diferente. Ela me disse: é porque lá é primeiro mundo. Eu disse: é mesmo? Eu disse: é. Eu vi o quanto o Brasil é terceiro mundo. Aqui no Brasil, o pessoal que tem uma mente retrógrada. Lá termina o culto, a gente sai, toma um vinho, toma uma cerveja. Aqui, pelo amor de Deus, os irmãos se escandalizam. Eu pergunto: mas aí o pecado é cultural, é? Esse eu não dou para ser crente nos Estados Unidos, não. Um dia desse eu vou ver com o pessoal para te levar o senhor lá para dar glória lá. Eu disse: não, não me leve não, me leve não. Me leve não, porque não vai dar certo. Ou eu desvio, ou todo mundo lá se conserta. Porque essa casa tem dono. A Bíblia diz: fugir da prostituição. Esta casa tem dono. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E Jesus disse: Ele vai morar para sempre. Não é aluguel não. Ele não é inquilino. Ele é proprietário. Louvado seja Deus. Quem mora de aluguel não sabe até que dia fica. Porque o proprietário diz: olha, eu quero minha casa. Ei, mas ele é o dono. Ele vem ficar para sempre. Até que dia, pastor, ele vai ficar? Oh, glória. Até quando seremos corpo de Cristo aqui na terra? Me respondam aí. Jesus disse: isto é o meu corpo. Fazer isto em memória de mim. Até... no arrebatamento ele vem. Enquanto isso não chega, a gente vai ceando. Lembrando, isto é o corpo de Cristo. Ele foi partido. Cada um de nós somos corpo. Não sabeis que vós sois o corpo de Cristo e cada um individualmente o membro? Eu não sei quem eu sou. Eu imagino que eu sou a unha do dedo mindinho. Não tem problema. Mas eu quero estar no corpo. Talvez você seja uma mão, talvez você seja o coração, não sei. Eu sendo a unha do dedo mindinho, eu estou satisfeito. Estou no corpo. Você está no corpo? Então quem está no corpo, entenda. Você não é seu. Esse corpo não é seu. A sua vida não é sua. Aleluia. Nós temos que andar aqui santificando o nome do Senhor. Aleluia. Adorando o nome do Senhor. É assim que vamos cear. Isto é o meu corpo partido por vós.
Aplauda o Senhor Jesus. Vamos dar seguimento à ceia.